Olá, eu sou a Maísa Marques, CMO do XOSP, e esse é o último episódio da nossa websérie O Lado Jurídico da Telemedicina no Brasil. Para encerrar esta websérie, hoje nós vamos falar de um assunto que ainda está por vir, que é a LGPD. E para falar com a gente, mais uma vez, quero dar as boas-vindas à doutora Manuela Millen. Seja muito bem-vinda, doutora Manuela. Obrigada, Maísa. Vamos à continuidade. Doutora Manuela, ao longo desses últimos 4 dias, a gente reviu, revisitou a retrospectiva da telemedicina aqui no Brasil, o que já tinha antes, o que passou a vigorar agora em 2020. A gente falou sobre as diferentes regulamentações da prática da telemedicina, do que vem dos conselhos de classe e do que vem das determinações jurídicas legais. E nós falamos ontem sobre segurança de dados, direito do consumidor, tudo ligado à telemedicina. Hoje, a gente vai falar de um assunto que, inclusive, surgiu ontem na nossa conversa, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está para vigorar aí num futuro muito próximo, se tudo acontecer conforme está previsto. A gente já falou também aqui que as regulamentações acerca da prática da telemedicina, que abrangeram, né, a prática da telemedicina aqui no Brasil, elas estão condicionadas ao momento atual do combate do Covid-19. Então, a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Porque o que está determinado é agora, durante o combate da epidemia. Mas o que eu tenho para te perguntar agora é o seguinte: considerando que a LGPD passe a vigorar enquanto as determinações da telemedicina estão como estão, né? Então, a gente não sabe o que vai vir no futuro, mas considerando o cenário atual das regulamentações da telemedicina e a LGPD passando a vigorar. O que isso implica para o médico, o que isso implica para o profissional da saúde no que diz respeito ao que ele deve resguardar de segurança, né, do sigilo dos dados do paciente? Ô, Maísa, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que foi elaborada em 2018. A preocupação da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente proteger os dados. Essa é uma lei criada para a sociedade de uma forma geral, né? Mas como que funciona isso no mundo do médico? Funciona na segurança dos dados, né? Das informações que os pacientes passam para ele, e ele tem que garantir que essas informações, o sigilo dessas informações, esse sigilo que a gente já vem conversando, né, que está dentro do próprio Código de Ética Médica. Quando essa lei, que ainda está em uma discussão, se vai realmente começar a vigorar agora em agosto, ou se vai ficar para maio de 2021, quando ela passa toda a vigorar, essa lei vai trazer ainda para os médicos uma necessidade maior deles estarem dentro de um prontuário eletrônico. Porque o prontuário eletrônico, de uma certa forma, ele vai trazer e você vai poder explicar muito melhor para a gente, essa segurança da criptografia dos dados, né? Evitando, assim, o vazamento desses dados. Mas e a telemedicina? A telemedicina, como a gente falou, é uma lei temporária. É uma lei, né? Essa lei da telemedicina é uma lei que foi elaborada, começou no estado emergencial do Covid e ela vai terminar, e tem uma lei para esse estado emergencial, entendeu? Do Ministério da Saúde. Então, ela começa com esse estado emergencial do Covid e essa lei vai prosperar no mundo jurídico até que esse estado emergencial não exista mais. A Lei Geral de Proteção de Dados, independente da telemedicina, ela diz diretamente, o médico, ele tem um vínculo diretamente com essa lei. Se a telemedicina ficar depois do Covid, o que nós acreditamos que vai continuar sim, porque isso é o futuro da tecnologia, entendeu? Os pacientes estão aceitando muito bem essas consultas remotas e há relatos de médicos que estão até obtendo uma satisfação maior do paciente, porque o paciente ele vai ser atendido na hora marcada, né?
dependendo da situação, ele não vai precisar ir ao consultório. Então, traz realmente um conforto maior para o paciente, até dentro das grandes capitais, que a gente sabe que o deslocamento já custa muito tempo da pessoa. Então, até por esse ângulo, essa lei, provavelmente, ela veio para ficar, né? Depois ela vai seguir um caminho diferente, vai ter que ser totalmente aprovada novamente, mas a telemedicina a gente acredita que veio para ficar. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para garantir a segurança dos dados, tanto na telemedicina, né, tanto no prontuário do paciente. Ou seja, a lei, ela vem trazer o sigilo da informação. Uhum. Né? E se houver alguma coisa técnica aí a mais, assim, dentro dessa parte de TI, de informática, venha só enriquecer. Mas dentro do mundo jurídico, o que ela nos garante é justamente o que vai ser exigido, cobrado, e existem punições para quem não tiver dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Um outro assunto que até surgiu ontem também, quando a gente estava falando sobre segurança de dados, direito do consumidor, foi o da segurança do sigilo dos dados. E aí é importante pontuar que o certificado digital de infraestrutura de CP Brasil, ele garante a inviolabilidade daquele documento que foi assinado. Ou seja, tecnicamente falando, é o que eu já mencionei aqui, o certificado digital funciona como um lacre. Se eu assinei digitalmente com o meu certificado de infraestrutura do CP Brasil, eu lacrei o meu documento e eu estou garantindo, tecnologicamente falando, que não houve edição naquele documento assinado. Então, se eu editar de alguma forma aquele documento, eu quebro o lacre, eu rompo a minha assinatura digital e aí ela perde a validade. Então, isso caracteriza a segurança dos dados do ponto de vista da integridade dele. Agora, quando a gente está falando de prontuário eletrônico, existe uma outra vertente que é a da criptografia desses dados. E a criptografia dos dados, eu gosto sempre de explicar que ela é feita em 3 etapas. A primeira etapa é no armazenamento dos dados. Ou seja, no caso dos prontuários eletrônicos, por exemplo, a gente está falando sobre os servidores em que esses dados são armazenados. Então, para exemplificar ainda mais, aqui no XOSP, por exemplo, a gente utiliza os servidores da Amazon, que é uma gigante do seu segmento de servidores. Ela é uma empresa, inclusive, certificada pelo IPA. O IPA, ele é o equivalente nos Estados Unidos da nossa SBIS. Então, a gente tem aqui no Brasil a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde e o IPA, ele tem uma equivalência com a SBIS lá nos Estados Unidos. E o IPA já certificou a Amazon como uma empresa que traz os devidos níveis de segurança para o armazenamento de dados sensíveis, como são, obviamente, os dados de prontuário eletrônico. Então, a primeira etapa para a segurança e para o sigilo dos dados é de onde eles estão guardados. Então, no nosso caso, a gente usa os servidores da Amazon, que são servidores seguros e que a pessoa, um hacker, por exemplo, não consegue entrar lá no servidor e capturar aqueles dados. A segunda etapa é o próprio prontuário eletrônico. Então, no caso, seguindo esse exemplo aqui, seria o XOSP. Então, a gente consegue trazer a garantia da criptografia desses dados para que eles não possam ser acessados de nenhuma forma na sua transmissão, enquanto eles estão sendo armazenados, não tem como alguém acessar o sistema e ter acesso a esses dados, nem os nossos desenvolvedores têm como ter acesso a esses dados, e a única forma de acessar o que está sendo colocado lá no sistema é por meio de login e senha do usuário. E aí, quando a gente fala do login e da senha do usuário, é onde a gente entra na terceira etapa do nível de criptografia e sigilo dos dados, que é onde eu quero entrar com a minha pergunta agora. A terceira etapa é o nosso cliente, é o usuário, que é o detentor do login e da senha, que são dados pessoais e intransferíveis para que ninguém possa ter acesso àqueles dados. Então, a gente garante a segurança lá onde os dados estão armazenados,
a gente garante a segurança na ferramenta para que ela não possa ser invadida ali, quebrada e ninguém consiga acessar aqueles dados, e a gente garante a segurança trazendo o login e a senha que o detentor desses dados deve guardar sigilo para que ninguém possa entrar ali no sistema e ter acesso às informações. E isso está muito ligado justamente à Lei Geral de Proteção de Dados, porque tem que ser as três pontas trabalhando em conjunto, garantindo o sigilo. Né? E aí, pensando exatamente nesses três níveis, né, nessas três etapas do sigilo, eu quero pedir para você, doutora Manuela, que você, do ponto de vista jurídico, fale com quem está nos assistindo hoje da importância dessa terceira etapa do sigilo, então da manutenção do sigilo do seu próprio login e senha para acessar no sistema. O que você tem de conselho, o que você tem de relevante que você gostaria de Isso é seríssimo, né? Isso é importante, muito sério, porque quando você tem o seu login, a sua senha para entrar no prontuário, você assina aquelas informações, né? Então você tem uma responsabilidade civil sobre aquelas informações. Se outras pessoas entram no seu login, na sua senha, é como a gente já falou, acho que no segundo dia, né? A gente quando você tem um certificado digital dentro do mundo digital, é como se eu fosse no cartório e reconhecesse a minha assinatura, a firma da minha assinatura. Então, o meu certificado, ele vai servir dessa forma. Aquela é como se fosse o meu CPF no mundo físico. Então, se eu tenho um login, tenho uma senha, né, automaticamente, esse login e essa senha estão ligados ao meu certificado. Se eu dou esse login para uma outra pessoa e dou essa senha para uma outra pessoa, isso é seríssimo. Porque se a pessoa vier a cadastrar alguma informação errada, quem responde por essa informação, seja se ela cadastrou de boa fé ou de má fé, quem responde é o detetor daquele login, daquela senha. E isso causa, se esse costume chegar a existir, isso causa uma preocupação muito grande. Porque dependendo da informação cadastrada ali, o profissional da saúde, ele pode responder não só de forma civil, mas também de forma criminal, né? Porque a gente não sabe que os terceiros vão escrever dentro de um prontuário. A gente não sabe se vai passar para uma terceira pessoa esse login, essa senha. A gente está lidando com vidas. E o prontuário, ele tem essa boa-fé, a boa-fé de que você está relatando a vida, o tratamento do seu paciente, a etapa, né, se for uma peça principalmente multidisciplinar, onde trabalham vários profissionais naquele prontuário, dentro de uma clínica, dentro de um hospital, né, se eu passo essa informação da minha senha, do meu login, para que outras pessoas venham preencher, eu vou estar dando a essas pessoas um poder sobre a minha responsabilidade civil. Isso é muito preocupante. Eu acredito, quero acreditar que isso não vai acontecer, porque seria um risco enorme para quem fornece o seu login e a sua senha. A pessoa assume uma responsabilidade, talvez por escritas, por relatos de fatos, que a pessoa nem presenciou se aconteceu. Uhum. Então, ou seja, isso traz realmente uma preocupação ética. A pessoa vai responder se isso for se isso for desmascarado, a pessoa responde eticamente e ela pode responder tanto civilmente quanto penalmente pelas aquelas informações, se elas não foram informações verdadeiras, praticadas por mim, e sim praticadas por outra pessoa. É como eu assinar uma procuração para que alguém faça dos meus bens o que ela quiser, vamos dizer assim, dando um exemplo assim, bem, entendeu? Eu estou passando uma procuração para outro dizer um atuar que deveria ser meu. Eu sei do meu atuar, do meu ato profissional. Como que eu vou dar a minha senha para alguém descrever um ato profissional que não foi o meu?
Isso é muito sério e preocupante, né? Então, assim, eu deixo que as pessoas lidem com essas senhas, com esse login, né, de forma muito responsável, porque quando elas utilizam isso, elas estão utilizando a assinatura delas. A mesma se tomando numa procuração no cartório, peço para aquela assinatura virtual, essa assinatura dentro do prontuário, ela traz a mesma fé, a mesma responsabilidade, né? Então, eu considero uma imprudência muito grande, né? E a pessoa pode até responder por um erro de imprudência, sim. Perfeito. Eu espero profundamente que o conteúdo trazido ao longo desses últimos 4 dias tenha sido de grande proveito para vocês, tanto quanto foi pessoalmente para mim. Eu aprendi muito com a doutora Manuela nos últimos 4 dias. Foi um prazer enorme ter podido contar com você, doutora Manuela. Eu espero que a gente se reencontre aqui futuramente, futuro breve, porque foi extremamente enriquecedor. E eu espero que você que está nos assistindo também tenha conseguido aprender e se aprimorar ainda mais sobre a telemedicina, sobre a segurança dos dados e sobre o que você precisa saber para se resguardar e resguardar também o seu paciente. Eu agradeço imensamente pela sua participação aqui conosco, doutora Manuela, e quero deixar para você fazer as considerações finais aqui no encerramento da nossa websérie. Maísa, inicialmente eu quero agradecer, né, essa oportunidade de estar conversando com você, dizer que eu também aprendi muito, muito obrigada. E eu queria deixar aqui uma pequena observação para os médicos, se você me permitir, tá? São umas observações finais que eu, ao longo da nossa conversa, fui escrevendo, tá? Dizer que, no momento da telemedicina, a responsabilidade é do médico. Então, o médico tem que ficar muito atento mesmo, tá? Firmar mais ainda essa informação. Toda a responsabilidade é do médico, a responsabilidade da informação, a responsabilidade do sigilo, a responsabilidade do limite da consulta, tudo isso é do médico, tá bom? Queria dizer para os médicos atenderem os pacientes de forma ética, de beneficência e não maleficência, o sigilo das informações e a autonomia do paciente, respeitarem sempre a autonomia do paciente, tá? Que é justamente esse dever de informação do paciente aceitar ou não a teleconsulta. Que eles observem as normas e as orientações do Ministério da Saúde, sempre, tá? Assim como as normas e orientações dos seus conselhos de classe. E registrar tudo em prontuário. É muito importante que o profissional da saúde, nesse momento, não deixe de registrar em prontuário, tá? Registrar sempre a plataforma que foi utilizada, o horário que começou a teleconsulta, a data da consulta, né? O IT da consulta, registrar tudo que conversar com o paciente que foi importante e não deixar de assinar, de preferência eletronicamente, o final daquela consulta. Então, as informações que eu deixo, o conselho que eu deixo é que não esqueçam do sigilo profissional, não esqueçam de preencher muito bem e adequadamente o seu prontuário, não esqueçam da autonomia do paciente e sempre utilizem a telemedicina com a autorização prévia do seu paciente. Legal, perfeito, doutora Manuela. Ótimas colocações. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Foi um prazer enorme gravar com você e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima.